Meus amados, paz seja convosco. Estamos iniciando hoje um novo segmento no nosso canal que vai trazer palestras ou mensagens direcionadas à família. E nós intitulamos esse seriado de Pais Curados, Filhos Edificados. E nós estamos iniciando hoje esse seriado, tendo a alegria de receber a pastora Ana Cris. Pastora, seja bem-vinda. Muito obrigado, cumprimentar a todos, uma belíssima tarde. Pessoal, dando uma pausada bem rapidinho aqui no vídeo, para apresentar para vocês um dos parceiros do nosso canal, que é a Máximos Sorvetes e Açaí, do meu amigo Leandro Caixeta. Saibam que lá eles primam pelo bom atendimento e a qualidade dos seus produtos. Ela fica no bairro Morada Nova, na Avenida dos Bálsamos, número 595, ao lado do Scooby do Lanche. Quero aproveitar também o ensejo para pedir para você que está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, nos apoie se inscrevendo. Peço também com muito carinho que você curta o vídeo, coloque comentários, você vai gastar alguns segundos e isso vai nos ajudar muito. O YouTube fomenta os vídeos que têm interação. Então, você colocando aqui o seu comentário, que seja simples, que seja pequeno, gastando, como eu disse, poucos segundos, você irá nos ajudar muito, tá bom? Deus abençoe. Amém. Pessoal, nós vamos fazer aqui, a gente estava até num bate-papo aqui, nós temos procurado ser não tão formais, mas traremos conteúdo para que vocês aprendam. O nosso objetivo nesse seriado é aproximar mais as famílias, é alinhar mais os comportamentos para que haja menos desgaste no seio familiar e assim todos sejam edificados. Nós tivemos o cuidado de trazer a pastora, que além de ser uma pessoa, digamos assim, no meio religioso de relevância, né? A pastora é conhecida em nossa cidade pelo trabalho que ela já faz há muitos anos, né? No meio evangélico, e ela também tem a formação em psicologia. Então, o nosso objetivo aqui é trazer esse conhecimento científico que ela tem e ligá-lo aos princípios bíblicos para que a gente possa viver o melhor de Deus nas nossas vidas. E falando um pouco sobre esse tempo, nós vivemos um tempo diferente, digamos assim. Eu tive cuidado de ler bastante sobre o assunto e quando a gente pensa em questão social, e aí nós vamos tratar de um seio familiar, envolve uma questão social. Nós vemos que a sociedade ela evoluiu com o passar dos anos e a partir da Revolução Industrial, o homem tem se firmado, ou a sociedade tem se firmado em três principais colunas, que é a liberdade, a igualdade e a fraternidade. E quando nós falamos desse princípio, que a partir da Revolução Industrial, a priori, numa ótica humana, são coisas que são boas, que acrescentaram. Quando fala-se em liberdade, existem vários tipos de liberdade, liberdade de expressão, liberdade de fazer várias coisas. Quando se fala de fraternidade, fala-se de empatia, aceitar o diferente, você poder olhar para o outro com um olhar de aceitação, vamos assim dizer. E quando nós falamos também de igualdade, falamos de igualdade de direitos, né? A mulher, principalmente a mulher, avançou bastante nesse período, tendo em vista que a mulher tinha muito pouca voz, né? Mas com o passar dos anos, nós chegamos em uma linha que às vezes se torna perigosa, porque Deus nos ensina a viver sobre princípios. Deus nos orienta a viver debaixo dos seus princípios. E toda vez que nós não estamos debaixo dos princípios de Deus, não vivemos pelos princípios de Deus, nós nos sujeitamos à lei. Vou citar um exemplo aqui muito simples e claro para que os irmãos
comecem já a pensar nisso que nós vamos falar aqui. Quando eu falo que Deus nos orienta a viver por princípios, quando nós não vivemos por eles, isso nos traz consequências. Por exemplo, por princípio, Deus deu a vida. Se Deus deu a vida, por princípio, só Deus pode tirá-la. Aí a Bíblia está nos informando que Caim mata o seu irmão Abel. E aí Deus precisa criar uma lei dizendo não matarás. E quando a gente olha para o prisma da lei, a lei ela traz juízo, ela traz sanções, ela existe para poder trazer juízo. Então todas as vezes que nós deixamos um princípio que Deus estabeleceu, isso traz consequências para nós. E por que é que eu estou dizendo isso? Porque nesse avanço que o homem teve em relação a esses pilares que nós citamos aqui, muitas das vezes agora, principalmente na nossa geração, as pessoas estão colocando esses pilares em detrimento aos princípios que Deus estabeleceu. Então nós queremos trazer, através desses ensinos aqui, princípios bíblicos que Deus estabeleceu para a família, para os relacionamentos, para que nós possamos atrair a bênção de Deus para as nossas vidas. Porque Bauer, que é um sociólogo contemporâneo, ele vai chamar a nossa geração de geração líquida. E essa geração é tratada desde o ano de 89, quando o Muro de Berlim ele caiu. E as pessoas deixaram de ter ideais fixos, ideais profundos. As pessoas perceberam que esses ideais profundos geraram muita divisão, muita guerra, muita separação. E eu me lembro, pastora, na minha época de infância, de adolescência, alguém tinha um ideal e esse ideal era muito firme. Por exemplo, a pessoa ouvia um estilo de música, ela costumava ouvir só aquilo. A pessoa gostava de rock, ouvia só rock. Gostava de sertanejo, era só sertanejo. Então as pessoas tinham viés ideológicos muito mais firmes. Agora, de 89 para cá, a coisa ficou muito eclética. E aí Bauer vai falar que essa geração é geração líquida, dando ideia de não profundidade, não ter firmeza. Eu acho que isso atrapalha até na questão dos relacionamentos. As pessoas não têm profundidade nos relacionamentos como tinham antes, e isso também deixa muito a desejar nos lares e tem contribuído para a gente ver muitas das vezes famílias que estão destruídas por coisas pequenas, coisas simples, mas que nós falaremos aqui com cuidado. Nós pensamos em fazer pelo menos 6 episódios dessa série, trazendo líderes diferentes, pessoas diferentes, cada um com o seu cajado, com o seu conhecimento, da sua forma, na sua área, vai contribuir, e eu tenho certeza que Deus vai edificar várias famílias, várias pessoas. Então, falando, pastora, nesta situação, eu quero deixar a senhora bem à vontade para a senhora discorrer. Eu vinha testemunhando aqui para a senhora de um familiar meu que fez tratamento lá com a senhora, e eles estão muitíssimo satisfeitos pela metodologia que a senhora usa, a forma que a senhora aborda, e isso ajudou muito eles, né? São jovens, pessoas jovens, casados de pouco tempo, e que aprenderam muito com a senhora. Então fique à vontade para a senhora poder discorrer, se a senhora quiser fazer uma introdução, enfim, fique à vontade para a senhora poder discorrer sobre o assunto. Obrigada. Quero cumprimentar, né, os que acompanham com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e parabenizar a iniciativa. Me sinto lisonjeada por estar aqui hoje. É uma primeira experiência e concordo e confesso, né, que foi bem desafiadora, porque a tecnologia avança e nós precisamos avançar também. E eu vim de uma geração que não tem tanto conhecimento, porém nós temos que fazer essa busca. Então quero parabenizar a iniciativa e dizer que eu estou muito lisonjeada. Primeiro eu quero me apresentar, né, como pastora, sou Ana Cris, sou casada, tenho a psicologia na minha vida como um presente de Deus, uma ciência que aproxima muito daquilo que eu acredito, daquilo que eu defendo.
Sou hoje neuropsicóloga, é uma especialização, porque como psicóloga clínica, eu acredito que nós temos que buscar esse conhecimento em prol de assistir uma comunidade, assistir uma geração e contribuir para que essas mudanças que você tão bem disse aí para nós, do tempo, né, feudal, industrial e todas essas transformações da sociedade, e nós estamos vivendo uma realidade que a demanda se tornou muito grande e os profissionais estão pouco qualificados. Então, existe alguns nichos que eu pretendo abraçar, me comprometer, e um deles é a família. Eu me vejo muito comprometida com a família, por ser uma família. Sou casada há muitos anos, tenho desse casamento 3 filhas, já sou vovó, já sou uma mãe graduada e estou aí dentro desse contexto, auxiliando, ajudando profissionalmente como pastora nas dificuldades pormenores, as mais complexas, a essas famílias a se encontrarem. Então, o convite ele veio de encontro a alguém que defende a família. Eu defendo a família. Eu acredito na família. Eu acredito numa organização que primeiro é a nível espiritual, porque todas as vezes que eu quebro um princípio, certamente esse princípio me quebrará, né? Nós somos constituídos de princípios e valores. Então, todas as vezes que nós quebramos esse princípio, vem o peso da lei. Não se aplica a lei, mas a consequência dela, nós vimos ela de uma forma natural e também sobrenatural. Então, os princípios, eles devem, sim, cercar e ser como o ar que nós respiramos dentro de qualquer família constituída. Eu acredito que toda família, sendo uma organização humana, abençoada pelo Criador, ela mesmo rege os seus princípios e valores. Então, eu gostaria de começar lá para o princípio. Fiz mais ou menos aí uma organização mental e quero explanar sobre isso, tá? A nível psicológico, o que a psicologia fala dessa instituição familiar? Ela fala que existe, depois que o homem escolhe uma mulher, que passa pelo processo da paixão, que ele passa depois pelo processo do compromisso, ele então constitui uma família. Essa família, ela vai trazer princípios. De quem? Tanto do lado da mulher quanto do lado do homem. Então, eu trago da minha casa os meus princípios. O meu marido traz da família dele, da casa dele, os princípios dele. E eu percebo que nós vamos repetindo o processo porque é o mesmo, em meio a gerações tão diferentes. Um exemplo, a criança sai da casa dela, que é a primeira sociedade, e vai para a escola, que é a segunda sociedade. A primeira sociedade, ela é menor, ela é privativa. Ela é pai, mãe e irmãos. Então, nessa primeira sociedade, eu vou moldando os meus princípios e valores. E depois dessa primeira sociedade, eu sou lançada por uma segunda, que é a menor, mas é maior do que a minha, que é a escola. Na escola, então, eu vou levar aquilo que eu já recebi dos meus pais e vou receber aquilo que a sociedade organizou como normativo para qualquer cidadão, independente da idade dele. Então, a criança começa a receber esses padrões que vai organizar ele para uma sociedade futura e maior, e a última sociedade, que é o fora, é o mundo. Sou eu agora como uma pessoa adulta. Então, quando a gente parte desse princípio, a gente repete ele quando adultos vamos constituir uma família. Um exemplo, eu trago tudo que é princípios e valores da minha casa, o meu esposo traz todos os princípios e valores da casa dele. Quando nós dois constituímos uma família a nível espiritual, a nível físico e a nível emocional, vem aquele mesmo boom que eu experimentei lá na minha primeira infância, que eu trago o que eu já tenho com o novo que eu recebo. Eu recebo o novo da escola, sofro o primeiro boom. Agora eu tenho nem o padrão da minha casa e nem o padrão da escola. Tenho o meu padrão.
Então, eu vou sendo formatada para os meus princípios e valores éticos, independente da religião que a minha casa defende. Quando eu caso, eu trago de novo o segundo boom, que eu digo, que é a transformação. Eu agora não tenho mais os meus princípios e nem defendo os do meu marido, mas nós vamos se organizar para criar o princípio daquele lar. E aqui repete para os netos, para os bisnetos e tudo aquilo que se assemelha como um ser sociável que eu sou. Então, esses princípios, eles precisam estar fundamentados a nível bíblico. Porque se eu crio um princípio, meu marido cria um princípio, jamais nós vamos entrar num consenso. Porque se eu defendo o meu e ele defende o dele, pode ser que alguém fique prejudicado. Mas quando eu pego o meu princípio e o princípio do meu marido e a gente vai nivelar sobre o princípio bíblico, certamente a minha casa será melhor fundamentada. Pastora, a senhora entrou num ponto interessante e eu acho que foi uma dificuldade muito grande que eu tive. Esses dias eu estava até conversando com um amigo pastor e ele até falou: Mateus, querendo ou não, todo pastor tem que ter um pouco de psicólogo. Tem. E foi uma coisa que eu percebi com alguma frequência quando a gente ia atender as pessoas, principalmente casais. Eu acho que não sei se é uma incompreensão ou talvez uma falta de sabedoria, mas falando nessa situação de marido e mulher que a senhora citou, a Bíblia nos apresenta uma família no modelo patriarcal. Esse foi o princípio que Deus estabeleceu. Só que eu acho que às vezes aí entra a questão que eu fico na dúvida se é falta de sabedoria ou falta de compreensão. Porque às vezes é confundido isso. Uhum. Né? Deus, ele estabeleceu um modelo patriarcal, mas não é que o homem manda, não é que o homem, né, tem que mandar e tal. Ele tem uma palavra de liderança, porque Deus trabalha com líderes, mas cada um tem o seu papel. O homem tem o seu papel, a mulher tem o seu papel, juntos eles têm um papel importante com os filhos. E às vezes eu vejo que muitos casais se perdem nesse, né, e aí eu falo mais dos homens principalmente, há casos de mulheres também, mas pelo menos ao meu ver é menos frequente, mas que às vezes excedem nessa palavra do homem ser o cabeça, do modelo patriarcal, e isso gera muitos problemas no lar. Então, se fosse possível a senhora explanar um pouco sobre isso, dar um direcionamento sobre isso, a questão, ao meu ver, de falta de compreensão, às vezes, na maioria das vezes, melhor dizendo, do homem, em saber entender o que Deus estava falando e gerar tantos problemas e dissensões nos lares. Eu até trouxe um texto aqui que eu acho que é o texto mais lindo e o que mais notifica, né, essa família. Salmo 128, ele vai falar justamente dos princípios que vai regir a minha casa. Vamos imaginar aqui que Deus esteja falando com você agora. Para você que conhece princípio, para você que não tem princípio, para você que ainda não tem nenhum lar. Isso cabe para todos nós. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Algumas literaturas vão dizer bem-aventurado é o homem, tá? Que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz ele será e tudo te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, ou ao interior dela. Os seus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. De Sião o Senhor te abençoará, e tu verás os bens de Jerusalém por todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz será sobre Israel. Quando a gente lê esse texto,
A gente imagina que é uma casa, mas ela não é uma casa. Ela é princípios de uma casa. Aqui ela fala de uma casa aonde ela, na organização bíblica, ela deveria funcionar. Então essa autoridade que Deus constitui para o homem, lá no princípio da criação, para mim, ela é a chave de todo o sucesso familiar. O homem é autoridade, ponto, Mateus. Não é vírgula. Quando nós lemos o Salmo 128, nós podemos imaginar que não é uma casa mencionada, mas é o padrão de funcionamento que uma casa deve ter. Eu creio, acredito muito, e é uma defesa que eu faço, que o homem estabelecido por Deus, ele seja a autoridade. A autoridade no sentido de hierarquia mesmo. Deus fala com o homem, confirma com a esposa, e ela dirige a casa dela sobre os filhos. Eu não consigo ver uma vírgula, eu vejo um ponto. Quando ele diz o homem é autoridade. Cristo, a cabeça dele, ele da mulher, a mulher dirige os filhos. Eu acredito fielmente que esse princípio atendido nos dará uma casa totalmente diferenciada, que vai se tornar até um padrão, uma referência de uma família que funciona. Por mais que todas as coisas mudam, Deus é imutável. Se ele diz que tudo vai passar, mas a palavra dele é firmada, então essa palavra que traz o princípio, ela não mudará. Independente das mudanças que o homem conseguir fazer no tempo de vivência dele na Terra. Na experiência dele, o crescimento dele, o avanço dele, as mudanças, as transformações, isso não altera o potencial que a palavra gera em todos nós. Então eu imagino, o homem, esse patriarca, ele é a autoridade. Até porque quando a gente traz isso para a psicologia, a gente vê uma grande diferença de comportamento, de sistema neural, que dá gritante da mulher para com o homem. Por exemplo, eu vou ser bem honesta aqui, que eu tenho liberdade para isso. Eu acredito que se Deus dá autoridade para a mulher não ia saber usar ela. Porque eu acho, eu sinto, percebo isso, que a mulher ela é muito mais passional, emocional, sentimental do que o homem. A função neural dela direciona ela para um padrão que não direciona o homem. Então Deus não erra. Quando ele entrega a autoridade, ele sabe o que ele está fazendo. Por mais que em 1988, se eu não me engano, entrou no parlamento para tirar essa autonomia, essa autoridade que a gente dá para o homem. Porque fizeram uma pesquisa, que eu achei gravíssimo isso, fizeram uma pesquisa em torno do papel masculino e detectaram que o homem não era esse poder todo. Um exemplo, se a filha sofresse algum problema, a filha falava com a mãe para a mãe falar com o pai. O filho, por exemplo, se ele vai para um presídio, eles fizeram uma pesquisa e encontraram só mãe. Raramente encontravam um pai. Então eles começaram a questionar, será que o homem é tudo isso? E quando nós alteramos um princípio aqui na Terra, por mais que a sociedade descobriu, a ciência apoiou e a sociedade aceitou, isso desestrutura o mundo espiritual acerca daquilo que já foi estabelecido. E o que nós temos visto nessa geração? Uma falta de estrutura muito grande sobre os papéis e funções dentro de uma casa. A mulher sai, então, de dentro da casa, vai para o mercado de trabalho. Quem olhava os filhos agora não pode olhar mais, porque ela divide uma carga horária com o marido, porque os recursos dele é insuficiente. Eu terceirizo, então, a educação dos meus filhos, então eu estou fora do modelo estabelecido do Salmo 128. Porque olhando para cá, dá a impressão que está tudo certo. Ele é feliz, ele reconhece o trabalho dele, ele teme a Deus, ele anda nos caminhos de Deus, ele come do trabalho, o trabalho não é fadiga, o trabalho é bem-aventurança, é tudo bem e ele é feliz. Por quê? Aí ela não fala que ele é bem-sucedido aqui, nas coisas pessoais dele.
Ela traz o que traz essa bem-aventurança para ele. Dentro de casa ele tem marido e tem filho. Entra nessa questão, pastor, que a gente estava falando aqui dos princípios. Eu acho que hoje as igrejas falham muito nisso, em ensinar princípio. Eu acho que as pessoas hoje têm quebrado princípios com muita facilidade. E é o que a senhora falou, isso tem um peso. Claro. No mundo espiritual. E às vezes as pessoas vivem quebrando princípios e às vezes tenta mudança, até sonha, faz força e tenta, e a coisa parece que não rompe, não vai, porque Deus, apesar do seu amor sobre nós, e a senhora já citou também isso, que ele vela para cumprir com a sua palavra. Claro. Então, assim, se a gente for parar para pensar de forma coerente, e aí Paulo fala sobre isso, se eu não estiver enganado foi Paulo mesmo, Deus não poupou nem o seu filho unigênito, né, para poder cumprir a palavra ali que eles tinham acordado dele pagar o preço, né? Que Jesus até na oração do Getsemane olha para a cruz e pensa, essa cruz não é minha. Se possível, passa de mim esse cálice. Mas Deus não poupou nem o filho dele. Foi inegociável. Para cumprir princípios. Então, muitas das vezes as pessoas estão iludidas achando que Deus é bom, Deus é amor. Mas quando a gente vive quebrando princípios, isso vai trazer consequências. Então, de repente você está nos ouvindo e você tem tido problemas no lar, na família, se atente ao que nós estamos falando aqui, porque isso talvez seja... Você está achando que o problema é isso, é aquilo, e você tem vivido quebrando princípios, e a coisa às vezes no seu lar, na sua casa, até mesmo na sua vida espiritual, ministerial, às vezes não rompe. Você sabe que tem uma chamada, Deus já falou com você, aonde Ele quer te pôr, e às vezes os anos estão passando, e você está olhando para a vida e falando, mas parece que a minha bênção não chega, o fulano foi, ciclano conseguiu e a minha vida parece que não sai do lugar. Mas é porque talvez você precisa fazer uma autoanálise mais minuciosa e poder se avaliar, porque Deus vai sempre nos pedir coisas que para nós são importantes. Isso eu estou falando de renúncia. O que é que Deus pede para que eu renuncie? Aquilo que eu amo, aquilo que eu gosto. Então, às vezes, Deus tem falado no seu coração e Deus nos orienta a respeito disso, acerca de decisões a se tomar no lar, decisões a se tomar na família, ou talvez uma renúncia com uma atitude com o marido, com a mulher. E talvez uma coisa pequena tenha te travado, tenha te segurado, mas Deus quer te abençoar. Então, vá ouvindo com muito carinho, com muita atenção as palavras da pastora, e é uma situação de vídeo, você pode anotar, pode rever, mas o nosso intuito é isso, é que as pessoas aprendam que quando nós vivemos princípios, e aqui a palavra de Deus que a pastora trouxe é muito clara, ela fala sobre bem-aventurança, ela fala sobre a pessoa que se sente feliz com aquilo que ela está vivendo, e nós temos visto muitas das vezes o contrário nas igrejas, nos gabinetes pastorais. Muitas pessoas frustradas, muitas pessoas infelizes, muitas pessoas que não estão contentes com aquilo que elas têm tido por realidade. E Deus, a Bíblia fala que Ele morreu por nós para nos trazer paz, para nos trazer vida, né, para nos trazer alegria. Então vamos analisar não só o que a gente faz, o que a esposa faz, o que os filhos fazem, e pedir a Deus orientação para que nós possamos continuar crescendo e aprendendo. A senhora vinha falando, pastora, e eu interrompi, me desculpa, sobre essa situação de sermos fiéis aos princípios e principalmente o modelo patriarcal que Deus instituiu. De repente, com as mudanças, né, que nós estamos acompanhando e a diferença das gerações anteriores, nós vamos perdendo o princípio daquilo que me rege para o bem. Um exemplo disso
quando é estabelecida essa autoridade sobre o homem, a linguagem de Deus para nós é dizer que aquele ali, além de provedor, é guardião. O meu esposo precisa ser tratado como autoridade. Se a Bíblia diz que ele é autoridade, ponto. Não é vírgula. Por mais que a gente escuta sobre o feminismo, as mulheres que foram para o mercado, que vão buscar o ganho, que vão trazer essa ajuda para casa, isso não muda. Isso não muda em nada. Mudou-se o tempo e as nossas necessidades. Mas o princípio de organização nunca mudou. Nunca mudou. Ele é autoridade e debaixo da autoridade dele que eu me submeto, eu recebo uma autoridade para com os meus filhos. Então isso é muito simples quando nós queremos de fato ouvir. Nós ouvimos, então nós entendemos. Ele nos dá autoridade debaixo de uma autoridade estabelecida. É como se abríssemos um guarda-chuva. Cristo, o homem, a mulher, os filhos. Nós temos esse senso de hierarquia. Dentro de nós já nascemos com esse senso de hierarquia. Nós chegamos e os pais já estavam. E tudo faz sentido quando biblicamente a gente começa a analisar isso. Porque Deus olha para a família, mas olha para as funções de uma forma individual. Para cada um de nós, para essa melhor organização, Deus já deixou alguns princípios que têm que ser atendidos. Um deles, homens, amem as suas esposas. Por que que Deus estabeleceu isso? Porque a nossa necessidade de ser amada é muito grande. De ser valorizada, reconhecida. Por sermos passionais e mais sentimentais. A gente vai agir muito por aquilo que nós ouvimos. Os homens, por ser autoridade, eles vão agir por aquilo que eles veem. Eu estou vendo. Eu estou ouvindo. E os filhos também foram estabelecidos dentro de uns princípios. Então, as mulheres, submetam ao chamado do seu marido. Submissão, nesse século, dá uma impressão que é uma ofensa. Como conselheira, quando eu vou aconselhar uma mulher, que eu falo para ela, olha, a submissão de Deus é uma proteção para você. Ela já vem para o conselho trazendo um conceito da palavra submissão. Só que a Bíblia ensina conceitos que não vão funcionar só na terra, vão funcionar também na Nova Jerusalém. Se eu tenho uma cultura de não ser desse mundo, eu tenho que começar a treinar essa cultura aqui. Porque eu já tenho acesso a essa cultura. Então, a submissão que o mundo prega não é a submissão que eu defendo. A submissão que eu defendo é a bíblica, a que gera em mim princípios. Não a que a psicologia desenvolveu, não que os teóricos falaram, mas o que a Bíblia já me direcionou. Então ele fala, olha, homens amem, mulheres submetam, filhos obedeçam. São 3 princípios que, ligados a uma profundidade de relacionamento com Deus, vai me proteger em todo o tempo. Então, aqui nessa casa do Salmo 128, vai falar de princípios que eu posso trazer da minha casa, melhorar com os princípios do meu marido e conciliar com os princípios que a igreja prega. Só que eu quero fazer uma observação aqui, que a igreja está muito moderninha. A igreja está muito moderna. Ela está defendendo princípios antibíblicos. Porque aqui fora deu certo, aqui fora está fazendo. O que vocês acham da gente dar uma flexibilizada? Vamos mudar isso aqui, vamos colocar um nuance aqui, vamos colocar isso aqui menos pesado, não com aspecto de lei, mas com a aparência de graça, para o povo receber melhor, para o povo não desistir. Não, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Ela é e subsiste. Crendo ou não crendo. Ela não depende daquilo que eu penso ou daquilo que eu acho. Ela é inegociável.
Então, quando Deus redige, que ele inspira o homem então deixa registrado, Deus já está adiantando os séculos para nós. Ele está dizendo, olha, existe um triângulo que vai ser 3 pilares para vocês como família. Homens, aprendam a amar. Mulheres, submetam à autoridade que foi constituída por mim. Filhos, obedeçam. E Paulo vai discorrer disso de uma forma bem mais facetada. Que ele vai falar, olha, para que os filhos obedeçam, cuidado. Não fique irando eles, não. Respeitem eles. Para que vocês sejam amados, homens, não usem a autoridade de vocês com autoritarismo. Use com o amor. Então, ele faz ali uma correlação da forma que Cristo cuidou da igreja, para que o homem também cuide da mulher, dando a vida por ela. E hoje os problemas, é até muito irônico, mas eu vou falar, vou discorrer. Hoje, o que a gente faz? Hoje tem mulheres que numa ignorância ou numa falta de conhecimento, que estão orando, fazendo campanha para marido lavar louça. Como se isso fosse uma coisa assim, muito impossível de acontecer. Mas quando a gente vai para o padrão bíblico, para a história dos grandes homens, das grandes mulheres, a gente nunca viu Abraão na pia. Ele exerceu uma autonomia, uma autoridade, e agora nós estamos incrementando isso aqui fora, porque está tudo moderno. Não que eu seja contra alguém ir lá e lavar uma louça, não é isso. O que eu sou contra é fazer disso uma regra. Para ele ser amado, ele tem que fazer coisas que ele não foi projetado para fazer. A senhora entrou num ponto tão importante, pastora, enquanto a senhora falava, eu lembrava aqui. Essa questão às vezes é tão delicada que nós que temos a Bíblia como regra, como exemplo, nós vemos na Bíblia homens importantes, por exemplo, como Davi, que da porta para fora, como rei de Israel, é tido como o maior rei da história de Israel. Mas que no contexto familiar, ele sofreu muito. Teve uma filha que foi violentada pelo próprio irmão, e aí o outro irmão tomou as dores e assassinou. Então, assim, a gente olhando a história de Davi, que é o homem chamado na palavra de segundo o coração de Deus, a gente não tem dúvida que ele foi uma pessoa escolhida por Deus, foi um profeta, foi um rei, mas que quando ele negligenciou princípios, e aí a gente fica tentando contextualizar, Davi, por ser rei, provavelmente tinha uma vida corrida, né? O trabalho provavelmente exigia muito dele, e ele, talvez por isso, pode ter negligenciado os filhos, né? Não parou para sentar, para conversar, não percebeu aquele sentimento maligno no seu filho de estar amando a própria irmã, né? Uma coisa terrível, e ele, sendo pai, não estava próximo do filho a ponto de perceber isso. E isso trouxe uma situação de ruína para o seu lar, né? Então, assim, e aí a gente tem alguns exemplos bíblicos, né? Eu estou falando de Davi, que talvez seja o mais conhecido, mas nós temos Eli como sacerdote, nós temos aí numa situação um pouco diferente, Isaac e também Jacó, que escolheram, amaram mais um filho em detrimento do outro, e isso, na situação de Isaac, que amava mais Esaú, trouxe uma sequela psicológica em Jacó. Jacó teve alguns traumas na sua vida. José, né? Depois Jacó faz a mesma coisa, tem um sentimento exposto por José, e aí os filhos acabaram jogando os filhos contra José, né? E culminou na venda dele. Então, assim, são situações que talvez as pessoas passam e não percebem. Nós estamos falando de personagens que
o escritor aos Hebreus citam alguns deles como os heróis da fé, mas que vivenciaram problemas familiares que foram terríveis, como o que nós falamos aqui. Temos também o caso dos sacerdotes Eli, né, que os seus filhos não respeitavam a casa de Deus e talvez o pai negligenciou a repreensão nos filhos, né, e os filhos cresceram desregrados. Samuel, a mesma coisa. O povo reclamou que os filhos de Samuel não andavam nos mesmos caminhos que ele e pervertiam o juízo. Então, assim, é uma situação que às vezes as pessoas não percebem. É uma coisa tão séria e às vezes parece que a gente falando é tão simples, mas que traz uma consequência, e eu digo não só no mundo espiritual, nós falamos aqui de questão de criação, né? Às vezes a falta de atenção do pai, a falta de participação do pai nessa situação que a senhora estava falando, que cada um tem o seu papel, às vezes as pessoas se apegam muito a essa questão, não, o pai é o líder, o pai manda, e às vezes esquece o papel. Lógico que esse papel ele é crucial e ele é como a senhora falou, é ponto, é definitivo. Né? A estrutura que Deus organizou foi essa. Mas às vezes as pessoas se pegam em coisas tão pequenas e às vezes coisas importantes, e às vezes você dedicar o seu tempo com o filho, né? Dedicar o seu tempo, igual a senhora falou, a questão da esposa, dedicar tempo do marido com a esposa, a questão de um simples elogio, uma coisa, sei lá, tão simples, pode fazer uma diferença enorme. Né? E a maioria dos problemas, principalmente de consultório, são comportamentais, nem cognitivo, nem emocionais. É uma mudança de comportamento. É eu entender qual é o meu papel e, na excelência daquilo que foi proposto por Deus, eu fazer. Eu sei bem qual é o papel da esposa na minha casa e o papel de mãe, o papel de líder religiosa, o papel de uma profissional e querer realmente exercer. Quando Salomão termina aquele empreendimento que deixaria qualquer homem muito orgulhoso, que ele termina a casa do Senhor, a oração de Salomão me comove. Que aí ele lembra que agora a parte pior é que vai começar. Então o que ele pede? Sabedoria. Me dê sabedoria agora para direcionar as pessoas que aqui estarão como família. E muitas vezes nós não encontramos isso dentro dos lares. Não encontramos sabedoria do homem para liderar a esposa, da esposa para liderar os filhos. Então, quando eu não sei o meu papel, quando esse papel não está definido, quando eu não uso a autoridade que me foi dada por Deus, então eu começo a perder a estrutura daquilo que parecia que ia dar tudo certo. Quando eu falei de um homem na pia, é porque a gente vê isso com muita frequência. Mulheres sofrendo porque o homem não lavou a louça. Homens sofrendo porque a mulher não pagou um talão de luz. Olha aí o tanto que está revertido os princípios, os valores. Aí eu fico me ocupando num papel que não é meu, numa função que não é minha, enquanto eu deixo a minha parte a desejar. Eu fui projetada para depender do meu marido. O momento que eu ficar muito independente, o meu casamento vai sofrer, os princípios vão ser modificados. E tudo isso vai acarretar em outras gerações. A gente vê que o homem se perde pelo lado emocional nesses exemplos que você acabou de dar. Filhos que não obedeceram os pais, filhos que deveriam ser modelos. Eu falo mesmo em qualquer congregação, qualquer igreja, instituição religiosa, o peixe, por natureza mesmo, o filho dele vai ser peixinho. É a natureza. Agora, o pastor, os filhos dele nem sempre vão ser pastores. Filho de pastor não é pastorzinho. Porque para ser um pastor, precisa haver dentro de mim, primeiro, uma chamada totalmente particular. Segundo, um grande compromisso com aquilo que Deus vai direcionar, não os homens. Então, nós precisamos entender que princípios e valores, eles são repassados.
Eles vão atender até a quarta, a quinta geração. Eu tenho um princípio e eu gosto de contar essa história, porque ela é um pouco cômica, mas ela retrata bem essa questão dos princípios e valores. A minha avó teve 14 filhos. Meu avô era muito ausente. Então ela criou mais com os filhos. O maior medo da minha avó era que um deles morresse. Porque o meu avô era muito bravo e ficava muito fora. Porque era a profissão dele, ele era trabalhador nessa área de viajar mais. Então ela cuidava dos 14 filhos. E nessa época ela começou a incutir esse princípio no ouvido dos meus tios, da minha mãe. Olha, banana, de dia ela é prata, de noite ela mata. Então viu que aquela geração criou-se, cresceu e ninguém comia banana prata à noite. Porque ninguém queria morrer. Minha mãe crescendo, fica viúva com 26 anos, com 6 filhos. A minha mãe pega aquele conhecimento que a minha avó deu e passa para nós. Quantas vezes eu dormi com fome? Filha de viúva, comida regrada, ganhava muita fruta na época, mas não podia tocar naquela banana. Então a gente, por causa do padrão de pensamento dela, ela passa essa tradição para nós. Eu me caso, então, crio minhas filhas com esse mesmo princípio. Não come banana de noite, porque senão morre. Um belo dia, minha filha, que nem tinha escutado isso direito, porque eu só proibia, mas nunca tinha falado sobre isso, vai para a igreja, faz a dança, chega morrendo de fome, passa pela cozinha primeiro, vem comendo uma banana e com outra na mão. Minha mãe sentada na sala. Minha mãe olhou para ela e falou: menina, você comeu banana. De dia ela é prata, de noite ela mata. Minha menina olhou para mim, eu olhei para minha mãe e falei: nossa, agora vai dar ruim. Porque era o mesmo conhecimento para todo mundo. Vem uma menina de 7 anos e faz aquilo lá. Aí eu fiquei esperando para ver qual que seria a conduta da minha mãe. Minha mãe ficou assustada e já levantou para tomar a banana da mão dela. Minha menina de 6 anos olhou para todo mundo e falou: vó, como que uma banana sabe que é de noite, que é hora de matar alguém? É uma coisa engraçada, mas nós estamos também andando por tradições que são vãs, enganosas. Nós estamos repetindo o que fizeram conosco. Nós não estamos tendo tempo para parar e pensar: por que eu faço o que eu faço? Por que eu penso no que eu penso? Por que eu funciono como eu funciono? Minha mãe levantou, nós demos um monte de risada. Naquela noite nós fizemos um bolo e todo mundo comeu e ninguém morreu. Então, ao mesmo tempo que nós estamos muito modernos e avançados nas mudanças de princípios, nós estamos também prejudicando muitas mudanças que já são necessárias em nosso meio. Então, nós estamos com uma geração que é 8 ou 80. Ou eu faço ou eu nunca faço. E entre 8 e 80 tem 72 possibilidades. É questão de quê? De sentar e falar sobre os princípios que vão reger a nossa casa. Restabelecer de novo, se necessário for, o papel de cada um dentro do nosso lar. Então, nós podemos fazer isso? Sim. Dependemos da igreja para isso? Não. Nós dependemos da Bíblia, o padrão do que ela nos ensina e nos instrui. Claro que se o pastor puder vir e nos ajudar, maravilha. Mas hoje, pela graça, nós temos acesso também. Então, as pessoas deixaram de fazer o que a Bíblia diz que é para fazer. Estão fazendo o que os pastores estão fazendo. Aí, quando ele deixa de fazer, eu também deixo de fazer. Não. Nós temos uma casa, nós temos uma cultura, nós temos um princípio e nós temos um valor. Precisamos atualizar? Sim. A educação que eu dei para minha filha de 29 anos não é a educação que eu estou dando para minha filha de 18. Como mãe, eu preciso me atualizar. Porque hoje os perigos são outros. Então tem pais, tem mães que não se atualizam nem ao princípio bíblico, nem aquilo que é melhor para eles. A nossa casa temos uma organização. A psicologia chama isso de configuração vinculativa. Ninguém decidiu que você vai dormir 10 horas da noite, mas dá 10 horas, tá todo mundo deitado.
Ninguém estabeleceu naquela casa que aquele filho pode chegar da escola e dormir à tarde. Como também na outra casa do lado, aquele filho chega da escola e ele tem que lavar a louça. Nós vamos aceitando os padrões, sem questioná-los, sem aprimorá-los, sem buscar na Bíblia e depois queremos ser bem-sucedidos. O marido pela cabeça dele, a mulher pela cabeça dela, os filhos como eles convêm, e isso está errado. Então existe uma desordem que traz para nós uma consequência. Dizer também que é tudo o diabo, que é falta de sorte, que foram culpa dos meus antepassados, fica muito fácil para não fazer nada. Então, se a gente voltar aos princípios, certamente nós seremos mais felizes. É interessante, pastor. A senhora falou de um ponto, e aí eu acho que envolve, independente da denominação, todas as igrejas, que é a questão da tradição. Então, assim, isso faz parte da sociedade, sim, mas é impressionante como às vezes algumas pessoas têm dificuldade de romper com as coisas que mudaram. Mudar de religião é um problema para muitas famílias. Assim, em vários pontos, eu já vi, às vezes, tanta coisa que eu chamo de ignorância, mas situações que para uma geração agora é completamente normal. Eu vejo pessoas que às vezes dão pouco valor aos princípios, e esses são imutáveis, são doutrinas que Deus estabeleceu desde o princípio. Lá em Adão, Deus já estabeleceu algumas coisas que valem hoje, como, por exemplo, nós estávamos falando aqui, o modelo patriarcal de família. E às vezes coisas que são costumes, que podem ser adaptáveis, mudados, porque a sociedade mudou. O simples fato da tecnologia ter avançado tanto, mudou muita coisa. E às vezes eu vejo Jesus lutando muito com isso no seu tempo. Quando ele combatia os fariseus, né? Certa feita eles falaram de Jesus curar no sábado. Outro dia Jesus é questionado porque os seus discípulos eles debulharam espigas de milho no sábado. Então, assim, Jesus ele lutava muito contra essa questão da religiosidade, mas ele lutava com todas as suas forças para que o povo entendesse a palavra de Deus, os princípios de Deus. E eu acho que é nisso que as pessoas estão se perdendo hoje. Às vezes confunde as coisas. Uma coisa são usos e costumes, outra coisa é princípio que Deus estabeleceu. Muito bom, pastora. Estou gostando muito do nosso papo. Eu ainda quero, nós estamos nas proximidades do Dia dos Pais. Nós estamos gravando hoje no sábado, que antecede o Domingo dos Pais. E a nossa esperança é que Deus visite a sua casa, Deus visite a sua família e que vocês possam crescer juntos. Mas voltando aqui ao assunto do comportamento dos pais, doutora, nós podemos observar nesse princípio que a senhora está falando, nessa atitude que a senhora está falando, que às vezes pais que não evoluíram no seu trato com os filhos e entram nesse texto que a senhora até citou de Paulo, se não me engano, na carta aos Efésios, que eles causam a ira dos filhos. A gente sabe que não às vezes acontece no lar, e a gente já citou alguns exemplos aqui, do pai ser piedoso e às vezes o filho não é, do filho ser piedoso e às vezes os pais não serem. Mas, citando até esses exemplos, às vezes, e aí falando também dessa questão que nós falamos aqui um pouco, da religiosidade, às vezes é mais fácil, vamos dizer assim, ser mais perto de Deus fora de casa do que dentro de casa. Nós até falamos aqui, homens de Deus que tiveram a sua família, né, com problemas seríssimos, e às vezes eu acho que falta sabedoria. A pessoa fora de casa é tão amorosa, tão, né,
E aí eu estou falando assim, nesse ambiente de igreja, que é o ambiente que a gente tem mais oportunidade, porque a gente frequenta muita igreja, de observar isso. Às vezes a pessoa na igreja é uma coisa, e eu já vi até um testemunho que é curioso também. Estava acontecendo um velório e aí a pessoa era tida como muito piedosa, né, pela comunidade e tal. E o pastor chega perto, né, dos filhos que estão ali em volta do pai, e um dos filhos está em pé, e aí vai conversar com ele. Nossa, que dificuldade, foi uma perda muito grande e tal. E o filho olha para o pastor e fala assim: graças a Deus que Deus levou esse homem, pastor. Que parece que ele era crente só lá na igreja, lá dentro de casa não era muito crente, não. Então, assim, é uma situação estranha, difícil, e às vezes a gente observa isso. As pessoas na igreja são carinhosas, perto das pessoas trata bem, mas quando está em casa é terrível. Essa é uma realidade. Por quê? Mais fácil eu lidar com o adolescente do vizinho, porque ele não me causa nenhum sentimento. Eu não tenho compromisso com ele. E todas as vezes que o homem se depara a sentimentos que causam desconforto nele, ele tem duas escolhas: ou ele enfrenta ou ele foge. Na maioria das vezes, a fuga ela é mais confortável para o ser humano. Então, quando eu estou fora do meu âmbito, que aquele fora não me afeta, eu fico mais confortável. A minha casa é o meu primeiro ministério. O homem ainda não entendeu isso. Que a excelência da aprovação é na casa dele. A casa dele é que vai reger o ministério dele fora. Então, se na minha casa o meu esposo é o pastor, eu sou a primeira ovelha dele. Eu tenho que validar o pastoreio dele. Eu tenho que olhar para ele e sentir que realmente, de fato, aqui dentro e fora, ele funciona. Ele funciona. Então, o homem, ele se perde muito todas as vezes que ele tem que enfrentar o que ele sente. E quando nós vamos para a psicologia, isso é muito fácil de entender. Porque eu penso, eu sinto, então depois disso é que eu faço. Eu não posso simplesmente fazer sem antes ter tido um pensamento, sem ter tido, então, uma organização mental. E se a minha emoção é negativa, ela fica mais latente para alterar o meu comportamento do que o sentimento positivo. Um exemplo disso: eu penso que eu sou incapaz. Eu penso isso. Porque eu estou pensando, eu acredito. Imediatamente eu vou produzir sentimentos acerca da incapacidade. Então eu posso produzir uma tristeza, uma melancolia e uma frustração, o que vai alterar no meu comportamento. Então naquele dia eu não vou sair de casa, porque eu já senti minha incapacidade. Agora o contrário, eu posso pensar, eu sou muito capaz. A produção de sentimentos é alívio, confiança, é alegria. Então naquele dia eu vou ficar em qualquer lugar menos em casa. Então essa organização, ela precisa me acompanhar. Eu preciso alinhar o que eu penso com o que eu sinto e com o que eu faço. Se o homem descobre isso, ele é um bom caráter, uma boa pessoa em casa, ele é boa pessoa na igreja, ele é boa pessoa em qualquer lugar. Uma vez eu atendi como conselheiro uma pessoa e até eu estava presente no fato. Era um casal muito assíduo na igreja e nós estávamos no estudo bíblico. O casal chegou, sentaram-se e de repente chegou uma mulher que estava sem o marido, que também era da nossa igreja, que pegou o carro do marido sem saber dirigir. Imediatamente, o alerta desse marido que estava dentro da igreja acionou. Ele, nossa, como que ela veio dirigindo? Ela não sabe dirigir. Ela trouxe as crianças dela. Olha, pastor, vamos parar aqui o estudo, que eu vou pegar o carro e eu vou levar lá na casa dela, porque é perigoso, tem 2 crianças. Quando ele faz isso, perturbou a esposa. A esposa falou, o que é isso? Isso não é problema seu? Isso não é assunto seu? E olhando pela ótica humana, dava-se a entender que ela estava com ciúme. Não dava? Mas eu não olhei assim. Eu chamei ele e ela. Eu disse, olha,
Eu achei muito bonito você se preocupar com eles. Mas por você não preocupar com ela em casa, ela não ficou confortável. Então, ou você aprende a ser lá para ser em todos os lugares, ou você vai ser reprovado quando você não atender primeiro as necessidades da sua esposa. Aparentemente era um ciúme, só que não era um ciúme. Era uma organização de tratamento dentro da sua casa. Eu preciso ver o meu esposo ministrando e preciso conciliar a aprovação dele na minha casa. Eu preciso colocar os meus filhos dentro de um lugar de segurança, porque eles sentiram a segurança dentro da minha casa. Eu preciso proporcionar isso, porque fica muito lícito quando alguém é reprovado na frente de pessoas que não o reprovam. Eu já vi muito isso. O pastor ministrar e a esposa, tá, reprovando. Porque o princípio vai me dar a segurança, uma vez obedecido, de ser quem eu preciso ser. Adianta eu fazer uma média? E eu tenho todas as ferramentas para isso. Tanto da psicologia quanto conhecimento bíblico. Numa pregação e descer com o sentimento de que aquilo foi mais um show. Não é aquilo que eu defendo. O homem tem esse caminho de fingir ser quem ele não é. Mas ele pode ter certeza que ele finge para ele. Porque Deus já o reprovou. Então, ou eu busco esse caráter de transparência e vou ser validada pelas pessoas mais importantes da minha vida, que é a minha família, ou eu vou viver como um mero louco. Vou ganhar tudo e perder a minha alma. Porque a minha alma é o depositário daquilo que eu sinto. Então eu tenho que descer do altar sabendo que aquilo que eu preguei realmente é aquilo que eu defendo, é aquilo que eu vivo. A minha alma me valida sobre o meu comportamento, o meu segmento de princípios e valores. E a gente percebe que isso está muito perdido. Está muito perdido. Porque eu posso hoje, sim, a modernidade me dá essa estrutura de pregar uma coisa que eu não vivo. E a gente vê isso no meio familiar. Às vezes você vai conversar com uma família, que eu recebo muita família, tanto no gabinete pastoral quanto dentro da psicologia, e a gente percebe que eles são disfuncionais. Que é uma mera aparência. Que ele é muito bom com os jovens daquela igreja, mas com o filho dele, o filho padece. Por mais que Davi, por mais que Abraão, que Isaac, os homens, os heróis da fé, as nossas referências fizeram muita bem-aventurança, fizeram um trabalho excelente, como pessoas, em algum aspecto eles falharam. E isso nos dá uma liberdade de sabermos que não somos perfeitos. Não estou aqui pregando perfeição, mas estou pregando uma busca irreparável de mudar o meu futuro. Porque eu vou deixar esse princípio para os meus. E os princípios dos meus vão multiplicar nos princípios daqueles que virão. E uma coisa que precisa ficar estabelecida aqui: amanhã é dia dos pais. Dia dos pais no céu é todo dia. Mas a terra resolveu homenageá-los. Então, pai aqui não é o que faz. É o que cria, o que assume o papel paterno. E uma coisa que fica claro para mim, quando eu vou aconselhar as famílias, principalmente problemas de filhos com os pais. Tenho recebido isso demais dentro do consultório. A gente entende que quando o filho nasce, já tem uma instituição estabelecida. Qual? O casamento. Então ele era esposa e marido. Agora ele se torna esposa e mãe, marido e pai. A instituição que suporta e sustenta a casa é o matrimônio. Ponto. Porque os filhos vieram depois. Então, eles já têm que ter esse vínculo, essa configuração, esses princípios determinados entre os dois, antes que os filhos cheguem. A comunicação assertiva deles tem que ser antes. Então, agora, existe 2 fundamentos dentro de uma casa, aonde os homens e as mulheres têm se perdido aqui. Eu sou pai e sou esposo da minha esposa. Eu sou mãe dos meus filhos
e sou a esposa do meu marido. Então, de uma forma muito natural e muito misturada, eu tenho que saber separar a mulher que eu sou e a mãe que eu devo ser. Quando esse casamento é desfeito, acontece uma coisa aqui terrível, que o inferno ama. Quando o casal separa, na lógica, quem vai embora? O homem. Tá. Ele vai embora como marido, mas o pai que ele é tem que ficar. O que ele faz? Ele se perde na passionalidade dele, leva o pai junto. Com a criança, ele deixa uma mulher, uma esposa ferida e uma mãe agora totalmente na saia justa de ter que criar o filho. E geralmente quem é que cura essa esposa separada e essa mãe frustrada? O filho que não tem nenhuma experiência. E muitas vezes a gente vê esse casamento funcionando, esse marido e essa mulher, esse pai e essa mãe, sem separar os papéis. Eu já vi. Vai lá e fala pro traste do seu pai que o leite acabou. A criança vai, olha pro pai como um traste. Olha com o pai como um conceito que a mãe internalizou nele. Como pai, ele é bacana. O traste que ela colocou de nome é o marido dela, não é o pai do filho. E o que ela faz com isso? Ela adoece aquele lar. Ela tira o relacionamento do pai com ele. A criança não tem conhecimento do que é matrimônio, mas ela sofre a consequência de um matrimônio não funcional. Interessante. Porque eles não separam. Então você está falando com seu pai, não com meu marido. Quando você tiver um problema com seu marido, entre no carro, vá para uma sorveteria, vai para o monte, vai para o deserto e trate com ele. Porque você está falando é com seu marido, não é com o pai de seus filhos. Eu trato no meu consultório filhos que têm uma diferença gritante com o pai. Porque foram envenenados pela mãe quando ela não conseguiu esse homem como esposo. Então ela destrói o papel dele como pai. Porque ela não tem a função, o princípio, não tem o conhecimento de que são duas instituições que são pilares para o funcionamento daquela casa. O filho cresce não olhando como pai, mas olha como um concorrente, alguém agora que é igual. Então, se você quiser ter um lar sobre os princípios bíblicos, respeite. Até porque, olha que irônico, quando eu falo mal do meu marido, eu estou falando mal é de mim, não é dele. Quando Pedro fala de Paulo, está falando mais de Pedro do que de Paulo. Porque, olha, como esposa, como mulher, eu não soube nem escolher. Eu estou falando da escolha que eu fiz. Então, além de denegrir, além de falar mais de mim do que do outro, eu ainda quebro um princípio. Sara chamava Abraão de Senhor. Engraçado que não existia nessa época nem um ministério de casais, nem um aconselhamento de casais. Nunca chamaram Cláudio Duarte para pregar para eles. Sabe por quê? Porque nesse tempo eles chamavam Deus como conselheiro. Eles se respeitavam. Eles olhavam com mais misericórdia. Eles entendiam o papel e a função de cada um deles. Eram muito mais princípios. Amém, que bênção. Então, um lar estabelecido sobre o modelo do Salmo 128, lembrando que esse lar aqui pode ser o seu, como graças a Deus já é o meu, a gente tem um compromisso aqui que a gente não lê. O último versículo, para a gente encerrar. Verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Eu estou no Salmo 128, que eu já sou vovó. Eu já consigo ver com os meus olhos os filhos dos meus filhos. Ou seja, você vai ter uma vida tão longa que você vai ver sua posteridade, a sua descendência, viver os princípios que você defende. Aqui a gente fecha. Quando eu sei a minha função,
conheço o meu papel, conheço o que demanda para que eu funcione da melhor forma ou de uma excelente forma. E aqui, nesse texto, nessa casa imaginária, nessa organização bíblica que é perfeita, ele está derramando sobre os homens 10 tipos de bênção. A obediência vai me trazer 10 bênçãos para dentro da minha casa. Primeira, eles vão usufruir o fruto do trabalho. Eles vão ver prosperidade. Eles vão trabalhar não com fadiga, mas com alegria. Porque eles vão usufruir. A segunda bênção é que eles serão felizes. Eu fico imaginando essa mesa. A mesa, ele fala que no interior tem uma mulher que produz. Ela produz o ano inteiro, porque ela foi comparada como o fruto da oliveira. A azeitona não tem crise. Ela produz. Independente, a mulher produz. A casa dela é bem direcionada. Os filhos dela gostam, amam sentar à volta da mesa e serem servidos por ela na produção daquilo que ela fez. O jantar em família que a gente perdeu também. O olhar nos olhos, o perguntar da escola, como foi seu trabalho, essa produção magnífica que a gente deveria ter 2 vezes ao dia, no horário do almoço, no horário do jantar, ou estabelecida aos domingos. Porque há uma produção nisso aqui, há uma cura nisso aqui. Quando eu olho para o meu filho, quando eu olho para o meu marido, quando eu olho para o que eu produzi, quando eu sirvo a minha mesa, eu estou servindo com excelência aos meus. Aqui ele fala da terceira bênção. Nós seremos felizes. Tudo vai bem, independente de qualquer situação. A gente vai bem porque a gente está vinculado. Nós sabemos o que acontece com o meu filho, com o meu marido. Hoje, o que a gente faz? A gente manda o WhatsApp pro filho lá trancado no quarto. Vem jantar. Não, traz meu prato aqui. Meu pai está em casa? Traz água para mim. A comunicação deixou de ser visual. E isso para nós tem uma consequência. Nós deixamos de ser afetivos quando nós deixamos de ser visual. As mulheres, elas serão férteis. Por quê? Porque vai encher a mesa. Vai ter filhos. E quando os filhos vierem, vai encerrar a madre. Mas ela será fértil. Ela vai produzir. Porque ela é feliz e o fruto da felicidade dela são os filhos. Nunca se viu uma geração que não deseja filhos, como a nossa. Porque não tem felicidade. Não querem compactuar felicidade, deixar claro que por ser feliz eu tive 4 filhos, tive 3 filhos, tive 1. Mas eu tive. Eles serão abençoados por Deus. Por Deus. Por quê? Porque o homem dessa casa teme ao Senhor. Ele anda sob um caminho que não é um caminho perdido. E nem um caminho de muitas escolhas. Mas uma única escolha. Obedecer. Portanto, ele ama andar sobre esse caminho. Depois ele segue dizendo, e será abençoado todos os dias da sua vida, porque eles verão o bem. Então eu posso ver no meu filho que ele não é um erro, ele cometeu um erro. O erro não define ele. A misericórdia entra nessa casa. Tudo vai bem, independente do meu filho ter uma crise existencial, a minha filha rebelar, o meu marido às vezes ficar um pouco frio, a situação financeira apertar. Não, quando ele diz tudo, é tudo, não é algumas coisas. Tudo te vai bem. Eles serão abençoados de tal maneira que eles verão a paz na próxima geração. Hoje eu tenho o prazer de encerrar dizendo para vocês que eu estou no Salmo 128. Se eu tivesse aqui 4 bonecos, eu colocaria minha mãe, eu, minha filha e meu neto. E posso colocar o meu neto diante de todos nós, dizendo, o Deus da minha mãe é o Deus da minha avó, que é o Deus da minha bisavó. Quando nós entendermos isso, nós entendemos o que faremos na Nova Jerusalém. A proposta é os que já estão, que é os meus pais, é os que vão chegar, que são os meus filhos, e os que ficarão quando não estiver aqui mais, os meus netos. Por um princípio que entrou, por um valor defendido, eu salvo gerações. Então é importante que o homem estabeleça sobre Deus um bom relacionamento.
que ele tema, não de temer e ter medo, mas de saber ao Deus que serve. Eu temo porque sei que ele é amor, mas ele também é justiça. E o princípio dele é inegociável. A palavra-chave para a cura das gerações não é avivamento. É a palavra ser inegociável. Eu vou entender que eu não tenho outra opção, senão receber a palavra e obedecer a ela. Então essa casa que tem princípios e valores, provavelmente amanhã o Dia dos Pais será diferente. Porque o Pai será presença, será amor, e não será essa figura imaginária que nós estamos vendo. É claro que eu não posso dar o que eu não tenho. Tem muitos filhos cobrando dos pais aquilo que eles não receberam. Mas o pai também não precisa ficar mais esperando receber. Ele pode buscar. Em todo o tempo, nós temos um caminho para a reconciliação. Em todo o tempo. Amém. Que bênção. Pastora, vou fazer aqui uma citação para a senhora orar por nós. Amém. Efésios, no capítulo 6, na verdade no 5, a partir do versículo 22, vou ler apenas 4 versículos, que fala sobre os deveres domésticos, que já é bastante conhecido também o texto. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim que a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam, em tudo, sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. E aí aqui no capítulo 6, nos 2 primeiros versículos, vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, aí vem o texto que a senhora citou, vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação no Senhor. Nós queremos encerrar aqui, a pastora vai orar por nós, mas o texto que antecede a passagem que nós falamos aqui, o apóstolo Paulo fala sobre despertar, versículo 14, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. A nossa esperança é que o Espírito de Deus alcance todos os lares, os relacionamentos que estão cochilando, dormindo em relação aos princípios de Deus, que Deus venha revestir o seu lar, a sua casa, a sua família. A sequência do texto de Efésios fala sobre a armadura de Deus, nós sermos revestidos pela armadura de Deus. Jesus iniciou seus milagres em um casamento nas bodas de Caná. Então a família é um plano de Deus, a sua casa é algo que Deus quer abençoar. Por mais que às vezes, talvez você hoje esteja vivendo uma situação difícil, talvez o seu lar não está da forma que você quer, comece a orar nesse princípio. A pastora vai abençoar a nossa vida aqui em oração, mas comece a analisar isso, viver isso que foi ensinado, porque a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então, já que você ouviu a palavra, busque orar agora, leia os textos bíblicos que falam sobre família, procure adequar a sua vida nos princípios que, por certo, Deus vai trabalhar de forma especial. Amém? Amém. Pastora, a senhora ora por nós? Oremos. Eu quero orar não por você, mas com você. Eu espero que você abra sua mente, seu coração, e a gente fala com o Criador de todas as coisas. Senhor meu Deus, nós queremos, Senhor amado, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, acerca do poder da sua palavra.
Sua palavra nos advertiu sobre os cuidados minuciosos que nós devemos ter sobre a nossa família. E a nossa família, Senhor, para nós, representa um grande presente do Senhor. Mas nas dificuldades do dia a dia, nós reconhecemos que muitas coisas nós não sabemos. Outras nos esquecemos no decorrer dos cuidados e outras nós aprendemos no dia de hoje. Então eu quero, Senhor amado, te pedir que o Senhor derrame sobre cada um que alcançou esse acesso a esse momento maravilhoso, que por meio da palavra o Senhor possa nos alinhar, nos corrigir, nos exortar, nos trazer a clareza daquilo que a nossa alma ainda não alcançou. Não permita, Senhor, que dessa sepultura nenhum projeto que possa, Senhor amado, morrer por falta dos nossos cuidados. Nos repreende, Senhor, no dia de hoje, abrindo a nossa mente, avivando, nos lembrando, nos levando, Senhor, ao ápice daquilo que nós podemos curar. Tira de nós todo orgulho, todo sentimento, Senhor amado, que possa nos tirar daquilo que é sagrado sobre as nossas vidas. Guarda, Senhor amado, todas as famílias. Nós queremos abençoar como líderes espirituais as famílias mosaicas, as que constituíram de outras famílias. As famílias, Senhor amado, que acabaram de, certamente, Senhor, de se levantarem, que são os recém-casados. Aqueles, Senhor amado, que já são patriarcas, que já venceram gerações. Fortalece eles sobre os princípios e valores. Guarda-nos, Senhor amado, mesmo nesse mundo tão moderno. Guarda-nos, porque sabemos que